Glória a Deus. Meus irmãos, não fique ansioso para estar testemunhando, não. Fica à vontade, meu irmão. Amém? Fica à vontade para contar o milagre que Deus fez na tua vida. Amém? A única coisa que nós temos que se preocupar é estar certo para subir para o céu, que a qualquer momento que eles podem vir buscar a igreja. Amém? Então a nossa maior preocupação é essa. Deixa a hora passar. Sempre foi inimigo do nosso nosso culto, mas fica tranquilo. Amém? Até meia-noite é dia. Ô glória. Missionária. Amém? Aleluia. Que é longo, né? Para cometer com o pastor do sábado, porque é longo o testemunho. Mas eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Por mais não, mesmo que não fale, a gente fica preocupado com o tempo, né? O tempo é o nosso inimigo, mas eu queria também, né, agradecer ao Senhor na nossa data, nosso casamento, 19 anos, né? Mas tem mais de 19 anos que nós nos conhecemos. Eu conheci meu esposo na escola, na época da escola. E engraçado, interessante, Deus me trouxe a memória que eu falava muito com a mãe dele assim, brincando, né? Eu não vou casar com seu filho. Aí minha sogra falava assim, mas meu filho é só uma criança. Mas eu vou casar com seu filho. Não é que eu casei mesmo? Eu profetizei. E nós éramos amigos, nós éramos melhores amigos, amigos confidentes. Se eu terminasse com o namorado, eu chorava no ombro dele. Mas ele já estava há anos apaixonado por mim. Todos os meus amigos sabiam e eu tinha ele como amigo. E hoje continua sendo meu amigo. Confidente, esposo, excelente filho. Ele como filho é maravilhoso, excelente pai. E assim, a nossa história, ela é um tanto quanto engraçada, parece ser um conto de fadas. Mas eu até falo para ele que quando nós casamos foi uma peleja muito grande nosso casamento, né? Foi muito difícil. Na época, nosso pastor ainda, nosso querido, amado pastor, a gente ainda tem contato com ele, nos ajudou muito, nos incentivou muito, porque nós tivemos muitas afrontas no nosso casamento, né? Que o irmão estava falando aqui, tem pessoas que não acreditam e às vezes até torcem ao contrário, né? Contra a sua felicidade. Mas nós insistimos ali, para casar tem que casar. E a gente teve, olha, irmão, foi tanta dificuldade, mas o Senhor preparou tudo. Nossos presentes de casamento nós ganhamos tudo em dobro, né? A nossa lua de mel foi a madrugada toda tirando a água de dentro da casa, porque veio uma chuva com vento, tomou conta da água. Nós ficamos morando 11 anos em cima da casa da nossa sogra, meu sogro, né? E depois nós saímos de lá, voltamos para esse local que nós estamos há 8 anos e vamos sair novamente, né? Mas assim, o que eu tenho para falar é que muitas das vezes o casamento nem sempre, irmãos, é mar de rosa, nem sempre é felicidade, às vezes é obstáculos. Mas esses obstáculos, esses espinhos têm que ser vencidos por nós mesmos, porque nós somos pessoas diferentes. Eu sou totalmente diferente dele. Não há nada que nos iguale, nada igual. Totalmente diferente, mas foram tantas pessoas que passaram no nosso caminho, que até se perguntavam assim, vocês são felizes, né? Vocês não brigam, vocês não... Não, que é isso, irmão? Vai conviver. Porque assim, o Fernando ele é muito manso. Para tirar a paciência dele, tem que ser uma pessoa bem cri-cri. Mas ele é enjoado toda a vida. E eu sempre fui muito brincalhona, sempre fui muito, assim, sapeca, né? Às vezes eu falo, Senhor, eu tenho que crescer. Então, assim, eu casada com ele, eu ensinei ele a brincar em casa, que ele não brincava. Eu falei, meu Deus, para ser uma criança criada em apartamento. Então, assim, ele teve uma infância muito difícil. Foi necessário que ele viesse amadurecer cedo. Ele teve uma infância muito difícil, mas assim, ele teve um momento que ele teve uma enfermidade na época da escola ainda, né? Ele teve tuberculose. E eu lembro que eu fui visitá-lo. Aí cheguei lá, eu fui visitar, ele ficou feliz, falou que foi a melhor visita. Eu não namorava com ele ainda não. Mas quando eu comecei a namorar com ele, eu falei, sim, eu pensei na hora, nós não éramos cristãos. Eu falei, meu Deus, como é que eu posso namorar o meu melhor amigo? Isso não vai dar certo.
Mas enfim, Deus nos abençoou com 2 filhos maravilhosos, né? A nossa trajetória, eu sempre procuro pensar nas coisas boas, porque as coisas ruins é um testemunho, né? Então, testemunho, aprendemos que nosso pastor não se conta, porque vai deixar os irmãos tristes. Mas assim, é uma felicidade muito grande. Eu vejo ele muito como um homem guerreiro, porque o meu esposo ele não desiste de nada. Eu lembro de uma vez ele falou assim, ele estava estudando para o concurso, ele perguntou para mim, eu faço? Eu falei assim, você não estudou? Faça e passa. E ele passou, sempre foi um homem muito estudioso. Eu digo assim, eu não sou tão firme e forte assim como ele, nas atitudes que ele toma, mas eu sempre tento ter força na força dele, né? E assim, nosso coração também fica um pouco triste, que a gente tem que nós aprendemos muito a amar vocês são muito solidários, são pessoas que são servos de Deus, pessoas abençoadas, mas eu creio que onde nós formos, como a pastora até falou comigo, né? Lá vocês criaram outras amizades, né? E será bênção para nossas vidas. E assim, irmãos, o que eu queria falar, o testemunho que eu queria falar, eu comentei na consagração com pastor presbítero, eu sempre falo pastor, mas é porque tem cara de pastor. O testemunho, assim, uma coisa que ficou marcado nas nossas vidas, né? São tantos, são muitos, né? Nosso casamento, as dificuldades que nós tivemos, que o Senhor supriu nas nossas vidas, né? E muitas coisas assim, na hora, imediato, assim, faltando pouco tempo, o Senhor foi suprindo a nossa necessidade. Graças a Deus, o Senhor nunca nos deixou faltar nada. Porque a maior riqueza que nós podemos dizer com certeza ao servo do Senhor é que se tendo Jesus na sua vida não te falta mais nada. Jesus ele tem que ser o pilar da nossa família, tem que ser o pilar na nossa vida todos os dias, né? Porque muitas das vezes a gente reclama, Senhor, hoje eu queria comer algo, mas eu não tenho dinheiro, queria isso, não tenho dinheiro, mas já parou para pensar que você tem Jesus, né? Você tem uma casa, uma cama, eu sempre faço com meus filhos, para dormir, muitos não têm, você tem a felicidade de tê-lo na sua vida, porque a felicidade do Senhor é a nossa força a cada dia, né? E assim, o testemunho que marcou muito, não só a minha vida, como a vida do meu esposo também, foi algo que Deus fez na vida do nosso primogênito, Daniel. Quando eu casei com meu esposo, nós fiquei 5 anos, né? De casamentos, eu engravidei, fiquei grávida do Daniel. Para mim foi uma felicidade muito grande. E muitos profetas, muitos servos de Deus que oravam por mim no momento da minha gestação, diziam que Deus estava escolhendo o Daniel desde o meu ventre, né? E eu lembro que eu subia muito monte, que sempre gostei de subir monte, de orar ao Senhor. São outras coisas também que acontecem no monte, que acontecem tantos milagres que Deus também fez na minha vida, né? No monte também, antes mesmo de eu engravidar do Daniel, Deus preparou o meu interior, né? Meu corpo, meu físico, porque eu tinha uma enfermidade no estômago e há muito tempo eu tinha essa enfermidade, só que assim, eu sempre tratava ela em casa, minha mãe e meu pai dava remédio, dava chá, mas eu tinha muitas feridas na boca, isso gera um gás, gás útrico, não sei como é que fala a palavra, tipo gastrite, né? Algo que tinha no meu estômago, feridas, e se eu comesse algo ácido, acontecia isso, mas a minha mãe não sabia direito, aí batia comida no liquidificador e eu passei por muito tempo sofrendo com isso. E eu lembro quando eu conheci o Fernando, quando eu casei com meu esposo, ele começou a falar sobre isso, eu falando sobre isso com ele, e ele começou a me levar ao médico para tratar, fiz uma ultrassom, e foi recomendado eu não comer frutas cítricas, nada cítricos, como eu faço isso até hoje. Mas eu lembro que alguma coisa não estava muito certo. E uma dessas vezes que eu subindo ao monte, o Senhor me curou no monte. Uma irmã veio até mim, orou, e ela sentia que algo dentro de mim estava sendo limpado. Eu lembro que o nosso pastor, juntamente com a esposa, fez uma oração também, e eu sentia que aquilo estava sendo limpado, que eu sentia um movimento dentro do meu estômago. Eu recebi uma cura no monte. Eu também fui batizada no Espírito Santo também no monte, né? Com tantas coisas que Deus fez por mim durante toda essa trajetória. E o Daniel, o nome dele foi escolhido no monte. Antes de eu estar grávida do Daniel, uma irmã falou que via um bebê branquinho, né, no meu colo, parecido com o pai, e Deus mandava colocar o nome, irmã, Deus manda colocar o nome de Daniel. Eu vi essa criança
E aí eu lembro que bateu em mim assim, um pouco de incredulidade. Eu falei assim, Daniel, quando o princípio falou Daniel, eu fiquei assim. Aí eu lembro que meu pastor falou assim, tá duvidando do profeta? Se falou que vai ser menino, vai ser Daniel, vai ser menino, vai ser Daniel. E o Daniel, até eu ainda grávida do Daniel, foi feito muitas coisas contra a minha vida, né? Muitos profetas vinham falar que tinha algo feito contra a minha vida mesmo, para que eu viesse a abortar, a ter um aborto, né? Perder o Daniel, mas o Senhor cuidou dele dentro da minha barriga. Eu sempre orava ao Senhor para que Deus protegesse o Daniel, guardasse o Daniel, e sempre falava assim, Senhor, que seja igual ao Fernando, manso como o Fernando, calmo como o Fernando, mas não é, ele é arteiro que só, mas parecido um pouquinho comigo. Mas eu lembro que naquela proteção eu orando ao Senhor, e foram tantas coisas que me aconteceram que eu sempre pedi para o Senhor proteger, e tantas outras foram batidas na vida do Daniel e ultrassom, e falava que Daniel estava sentado, mas falou, ele é pélvico, não tem como, né? Tem que ser cesárea, porque ele resolveu ficar sentadinho, né? E aí foi onde começou a nossa peregrinação, porque o Daniel sentou numa posição inadequada. Eu não sei como é que ele resolveu ficar sentado daquele jeito na minha barriga, mas quando o Daniel nasceu, meu esposo estava até na sala e viu, meu esposo se assustou, porque parecia que o Daniel estava dobrado no meio, e isso não mostrou na outra, só mostrou ele sentado. E ali eu lembro que eu estava ainda deitada, e veio a enfermeira, falou assim, olha, eu vou levar ele para a sala, porque ele está um pouco roxinho, está um pouco sem ar. E eu vi ele roxinho com dificuldade de respirar. E ali o Daniel ficou 14 dias, isso porque a doutora desceu com ele para a UTI, a minha mãe ainda estava viva, meu pai ficou desesperado, né? Meu pai ficou apavorado, porque me fizeram tantas perguntas, como é que foi a gestação, sobre doenças e tudo, porque além dele ter sido pélvico, sentado, na hora da extração, ele sofreu uma lesão no ombro direito, lesão braquial, não sei pronunciar direito, mas essa lesão não foi total, essa lesão foi parcial, porque se tivesse sido total, ele poderia ter tido alguma paralisia cerebral. E nessa extração, depois com o tempo, a neurologista me explicando, que ele fez 1 ano na neurologista, ela falou que foi na hora da extração, porque a posição que ele estava, eu tinha perdido muito líquido. E ali Daniel ficou 14 dias na UTI, a minha aflição, irmão, foi tão grande, porque eu não sabia o que fazer. Eu não vi meu filho não veio para os meus braços, eu vi somente quando ele foi para lá, e ele ficou internado lá na UTI, mas ali teve tantas pessoas, amigos, servos de Deus que foram ali, me deram palavras que o Senhor estava cuidando do Daniel. A minha mãe não sabia o que fazer, né? Minha mãe nunca, graças a Deus, morreu, né? Aceitou Jesus, morreu com o pai, essa nossa fé, porque ela aceitou Jesus, é outro testemunho, é outra ocasião, mas o Daniel, ele ficou ali 14 dias, e eu precisava, a minha preocupação maior era alimentar o Daniel. Eu precisava alimentar o Daniel, porque na minha mente ele falava que eu pensava que ele ia ficar mais fraquinho se ele não fosse alimentado. Consegui, né, alimentar o Daniel, as enfermeiras me orientaram. E eu falo até hoje, eu tenho uma amiga, o nome dela é Elisângela, ela também é cristã. Eu falo até hoje porque na hora do desespero eu não sabia as datas de visita, nada disso. E a minha mãe, ela era assim como eu, no momento assim que alguma coisa acontece, alguma notícia ruim, ela não sabe o que fazer, ela fica meio incomodada. E essa minha amiga, ela ficou comigo um dia, ela não pôde ver o Daniel, não podia ter visita, mas ela ficou praticamente quase o dia todo ali só me acompanhando. Ela falou, não, Rô, eu vou ficar com você, não precisa ver o Daniel, mas eu vou ficar com você para te apoiar. E até hoje eu falo isso com ela, que esses dias nós nos encontramos, amigos de escola também, 28 anos de amizade, todas cristãs, graças a Deus. E ela falou, vou ficar com você, que eu quero te acompanhar nesse momento. Graças ao Senhor, Daniel saiu, né, veio para casa, teve alta e fez 1 ano, foi 1 ano de fisioterapia por causa da lesão que ele teve no bracinho. E não para por aí, eu me lembro de um detalhe, quando eu estava na UTI, você sabe, ele ficou lá no Fátima, você sabe que não pode se levar nem nada, os médicos proíbem certas coisas. E eu levava o quê? Pano ungido. Eu levava escondido, porque eu tinha aprendido isso com um pastor meu. Aí eu lembro de uma enfermeira que, nessa época mesmo, a igreja estava clamando, meu pastor me orientava a clamar, repreender, orar, porque o Daniel era promessa. Porque na minha visão leiga, alguma coisa poderia acontecer mais, porque ele era um bebê internado na UTI, eu tinha medo de infecção, tinha medo de outro problema acontecer com ele, né? Mãe tem esses problemas. E eu lembro que uma enfermeira veio falar comigo,
nesse dia meu pastor tinha me falado comigo para eu, né, aprender a repreender palavras de maldição contra a nossa vida. E essa enfermeira veio até mim e falou assim: olha só, o estado do Daniel é esse. O Daniel, ele nunca vai levantar a mão assim como uma pessoa normal, ele vai sempre virar o cotovelo, porque ele teve muito tempo de tratamento, o bracinho dele virava assim, e ele parece que também não vai andar. E naquele momento que ela falou aquilo, eu comecei a repreender. Eu lembro que a enfermeira tinha os olhos azuis, essa meu também, eu comecei a repreender aquelas palavras, porque foram palavras ruins, mas diante de uma médica. E eu, na minha mente, eu comecei a repreender. O que eu fiz? Eu peguei a ungido. Um dia minha irmã, comecei a orar o Daniel, orei o bracinho dele até os pés. Aí ela foi lá examinar ele de novo e falou assim: interessante, não parece a mesma criança que eu examinei umas horas, porque o Daniel apertou a mão dela. Ela disse que o Daniel não tinha força. O Daniel requereu força, o Daniel cresceu, foi crescendo. E chegou a um certo tempo na idade do Daniel, que o Daniel adquiriu uma doença. O nome da doença eu não sei se os irmãos conhecem, porque eu tenho isso anotado. Eu não lembro direito quantos anos que ele tinha, acho que ele tinha 8, né? 6 ou 8, 7 ou 8 anos, ele teve púrpura. E essa doença púrpura é uma doença autoimune. E eu e meu esposo, a gente foi examinar, foi estudar para ver que tipo de doença é essa. Nós sabemos que tem algumas doenças autoimunes da parte da família dele. Tem uma prima que tem lúpus. Mas só que nesse período foi o período que nós perdemos o nosso sogro. E quando eu dei a notícia para ele que o avô dele morreu, eu lembro que o Daniel teve ele chorou muito rápido, só fez assim com a lágrima. E aquilo trouxe essa emoção. A pediatra explicou o corpo dele. Só que a púrpura que ele teve foi a púrpura de Renoch-Schellen. O nome é complicado, que foi os irmãos gêmeos que descobriram. A gente estudou sobre isso. E foi uma doença que ele sofreu muito. Porque é como se fosse feridas do pé até a cintura. Umas feridinhas vermelhas, assim, da cor da minha saia vermelhinha, tipo úlceras, mas como se fosse picada de inseto. A gente pensou que tinha sido picada de inseto, mas não foi. Levamos na pediatra, olhou e falou assim: olha, é púrpura. Só que existem 3 tipos de púrpura. E graças a Deus o Daniel teve a púrpura, que foi a púrpura leve. Não, mas só que ele corria o risco de ter um problema cardíaco, um problema no coração, ele corria risco de acometer alguma coisa do órgão dele. E aí foi mais outra luta. É o que eu falei, né? Daniel é um milagre. E aí foi mais outra luta. E eu lembro uma vez, a gente foi no culto de quinta-feira, ele sentiu muitas cócegas, porque aquilo coçava. E a pediatra tinha me ensinado a colocar um balde com maisena, coloquei o pezinho dele para ele ficar ali descansando, se você lembra. E ele chorava na sala e eu chorava na cozinha, porque eu não aguentava ele sofrer. A gente já tinha o nosso pequenininho, Davi, graças a Deus, abençoado, tem saúde, graças ao Senhor. Guerreiro, Deus usa muito Davi em visão, abençoado. Mas assim, como eu prometi de falar da parte dele, porque eu falo para ele, sempre trago a memória dele, que Deus fez um milagre na vida dele. E o milagre dos nossos é o nosso milagre também, porque é um filho. Foi o filho amado, o filho escolhido, filho que a gente esperou por tanto tempo, né? E o Daniel ficou ali com aquela enfermidade. A doutora falou: tem que internar ele, tem que internar para tratar. E na hora da internação fizeram tanta pergunta. Se a gente foi para lugar que tinha mata, se a gente viajou pouco tempo. E ali Daniel ficou internado, acho que 4 dias, em torno de 4 dias. Só que nesse momento da internação, que o Daniel ficou internado, e meu esposo sempre trabalhando em plantão, uma irmã me ajudava muito, foi a irmã da nossa igreja, a diaconisa Maria, me ajudava, me acompanhou, porque eu peguei um nervoso tão grande que eu fiquei com os meus olhos saindo tipo umas lágrimas, mas tipo como se fosse Covid, como se fosse conjuntivite, mas não era. E ali o Daniel internado. E outra coisa muito interessante que aconteceu comigo durante o tempo que ele estava internado com púrpura é que Deus fez algo comigo ali dentro daquela sala onde ele estava internado. Porque ele estava internado com púrpura, tinha mais 3 meninas também, 2 meninas internadas, também com problemas. Uma menina estava com problema dos rins, os rins dessa menina tinha 9 anos, tinha parado. E quando eu cheguei ali com o Daniel, a enfermeira olhou para mim e viu minha Bíblia, assim do lado, que eu dormia com ele, viu minha Bíblia, eu ficava revezando comigo, meu esposo. E nessa época minha mãe já tinha falecido, porque foi o falecimento dos meus parentes foi de 3 em 3 meses. Primeiro foi o meu sogro, em seguida foi minha mãe, por último foi o meu cunhado. Sequência de 3 meses. Foi um impacto muito grande que nós sofremos.
E aí a enfermeira olhou assim e falou assim: você é cristã? Eu falei: eu sou. Aí ela: tá explicado. Deus estava provando a minha fé. E Deus também estava me tirando do meu incômodo. Eu estava acomodada em casa. Às vezes a gente tem filho, a gente tem um resfriadinho, eu vou não, porque a criança está resfriada. Que tipo de mãe, a senhora desse tipo? Ah, tá chovendo, pastor, eu não vou. Eu tinha esse jeitinho. E naquele momento ela falou assim: tá explicado. Eu li com a minha Bíblia, eu nunca li tanta Bíblia como naquele tempo. E eu ali lendo a Bíblia, e eu conversando muito com uma outra mãe. Essa menina que estava com problemas de rins, a outra mãe falou assim: você sabe que ela tem esse problema assim, assim, assim. Aí o Daniel, ele não conseguia ir no banheiro. Não sei se ele lembra que ele conseguiu fazer ir no banheiro para a Diaconisa Maria. Conversou com ele até por telefone: meu filho, senta. Porque ele também teve um pouco de prisão de ventre durante... Então ele sentia muita coisa, só que como até hoje ele sente, ele não sabia explicar. Mas graças ao Senhor, ele não ficou com sequela, ele não ficou com nódulos, não teve nada no coração, não teve nada em nenhum órgão, porque foi muitas mãos que oraram, tocaram nele e profetizaram a cura, e Deus restaurou a vida dele, graças ao Senhor. Porque o inimigo é assim: atingindo os nossos, nos atinge. Mas quando nos atinge, nós somos provados, a nossa fé é colocada em ação. E eu me senti fortalecida naquele tempo. Aí eu lembro que ali orando, a menina falou assim: eu passei por essa moça, ela falou assim, ela perguntou: você é cristã? Eu falei assim: você pode orar, minha filha? Aí eu peguei e falei: posso. Só que naquele tempo já tinha entrado um pastor dela para orar, uns irmãos para orar. Aí eu lembro que eu voltei pro meu canto para pegar minha Bíblia, eu me arrepiei muito. Deu aquele arrepio no corpo, eu falei assim: eu ia negar a oração. Eu falei: não vou orar não, porque o pastor já esteve aqui. Aí a outra irmã falou assim: ela está te pedindo oração. Eu falei: não, eu vou orar. Quando eu fui orar, a filha dela estava toda inchadinha, não conseguia se alimentar, que era problema nos rins, não comia, nem abria os olhos. E a própria mãe estava ali com a filha também com um problema. Ela estava com um problema no cérebro, alguma coisa que tinha no cérebro dela, não sei se derrame, alguma coisa que eu tenho, não me lembro. Eu só não me lembro direito o nome dessa criança, que é um nome complicado. Mas eu lembro que eu falei assim: eu apresentei as minhas mãos ao Senhor, a minha vida ao Senhor, eu estava sendo ali como instrumento, e orei aquela menina. E o Senhor tinha falado comigo até na igreja: Deus tirou do incômodo no seu lar. Porque uma vida, não só seu filho, mas uma vida precisava de cura. Porque nós somos instrumentos. E ali eu orei aquela menina, eu demorei para entender isso, né? Porque assim, você é instrumento nas mãos do Senhor para ser usado. Mas que isso não te sirva para que você se auto-orgulhe. Porque tem pessoas que ficam orgulhosas. E o orgulho muitas das vezes, né, nos faz até... É ruim, não é bom a gente se sentir: eu fiz. Então eu demorei para entender que Deus estava falando isso, me tirando do incômodo. Porque o Senhor uma vez usou uma profeta mesmo, até aqui mesmo, para falar que as minhas mãos... o Senhor traria cura através das minhas mãos, que eu seria usado através de cura. E eu lembro que eu orei com toda a umidade naquela menina e voltei. No outro dia, a menina falou, eu procurei a menina já estava sentada, a menina estava deitada, mas já estava sentada e se alimentando. E meu filho estava ali, bem, assistindo televisão, só com as manchinhas que estudaram. Teve alta em 4 dias e a menina também ficou bem. Aí a moça veio falar assim: tá vendo que... Aí a outra mãe falou assim: viu a menina que você orou? Viu como é que ela está bem sentada? E Deus abençoe você. Eu contei isso lá na igreja. Contei para o meu pastor, contei para os meus irmãos. Às vezes Deus te tira, te coloca numa situação para ver que a situação que está acontecendo com você, existe mãe que está passando situação pior. E como aquela mãe me agradeceu, como a oração, não só a minha, como dos irmãos que estavam. E Deus tinha falado comigo, eu te tirei do cômodo para que aquela vida fosse restaurada. Daniel teve cura, teve alta em 4 dias, trouxemos Daniel para casa. E às vezes eu brinco com ele: vamos parar por aí, porque é muita emoção. Vamos parar por aí. Então, graças a Deus, ele está sendo acompanhado essa doença, porque a pediatra falou, e a médica que tratou ele também falou assim: olha, graças a Deus ele está bem, mas sempre detectava, que tem um nome que eu não sei, no sangue, toda vez que fazia exame detectava algo ali no sangue dele, mas ele está bem, vai fazer 14 anos, né? Daquela idade assim da rebeldia, mas eu sou cri-cri, trago sempre a memória dele: ó, Deus fez isso na sua vida, não porque você merece, mas porque Deus te ama. Porque às vezes porque merecimento a gente não tem.
Porque nós somos pecadores, nós erramos, nós somos falhos, nós fazemos coisas que desagradam o Espírito Santo, né? Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, não há perfeição dentro de nós, mas Deus ele faz porque Ele nos ama. Aí Deus nos deu Davi. Eu lembro que Ele teve muito ciúme do Davi, porque ele era muito apegado a mim, mas o Davi é bênção nas nossas vidas. É o que faz tanto barulho lá em casa, é o que pula para cá, aquilo é quietinho, mas salteia tanto. Graças a Deus, Davi tem saúde, louvado seja Deus. E o Davi, o nome de Davi, eu lembro que foi minha mãe falou assim: coloca o nome do teu filho de Davi. Tem Daniel, agora fica Davi. Mas assim, irmãos, tem até mais coisa para contar, mas eu vou parar por aqui e deixando para vocês aquela passagem que o Senhor tinha tocado no meu coração, que fica em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 42 a 56, não vou ler não, mas vocês conhecem, que é onde o Davi ele se encontra com o gigante e mata o gigante. Aquele gigante ele estava afrontando o povo de Deus. Aquele gigante estava afrontando Deus que Davi servia. Então eu quero falar para você que não importa qual gigante que você está enfrentando, aquele verdadeiramente era um gigante, maiores do que todos ali. Mas às vezes os nossos problemas parecem ser grandes, mas o nosso Deus ele é maior. Porque todo aquele que enfrenta o seu Deus não está te enfrentando, está enfrentando o seu Deus, te afrontando, te apontando, dizendo que você não pode, dizendo que você não consegue, dizendo que você é inferior. Você tem que levantar a sua voz e dizer que o seu Deus é maior, que o seu Deus ele está contigo. Porque Davi ele matou o urso e o leão. Davi era homem de guerra. Ele era o menor da sua família, mas ele foi escolhido por Deus para uma grande missão. E foi um homem que falhou, errou sim, mas toda vez se arrependia e orava ao Senhor. E ali todos pôde ver o Deus que Davi servia. Ele não só derrubou o gigante com apenas uma pedrinha, desequilibrou aquele gigante, como ele colocou o gigante no chão e cortou a cabeça daquele gigante com a própria espada do gigante. Porque Deus ele nos dá autoridade para isso. Às vezes a gente passa momentos na nossa vida que a gente até se sente inferior na nossa casa, na nossa família, no nosso meio, porque são tantas afrontas. Eu tenho tantos testemunhos. Eu tenho testemunhos de afrontas, eu tenho testemunhos de menosprezo, eu tenho testemunhos de que quando eu aceitei ao Senhor Jesus, a minha irmã chegou a cuspir na minha cara, zombar do Deus que eu servia. E eu aprendi, porque eu tive mulheres e homens de Deus que me ensinaram. No momento da aflição, no momento que levantarem a voz para você, você se posiciona assim como um servo de Deus, mas não para bater, não para levantar a sua mão, mas para orar a Deus, para que Deus se apresente a essa pessoa que se levantou contra você. E Davi ele fez isso. Enquanto os gigantes falavam para ele: você pensa que eu sou um cão? Você vem contra mim, contra pau? Davi fala para ele: você me vem com isso, com palavras, com armaduras. Eu vou a ti em nome do Deus vivo. Então, que você lute essa batalha, essa guerra, sabendo que Deus vai te dar vitória. Porque eu falo isso sobre a vida do Daniel, mas só Deus sabe a angústia que nós passamos, só Deus sabe a luta que nós passamos, só Deus sabe as tristezas que nós passamos, porque teve pessoas sim que entraram naquele quarto, oraram por nós, mas teve pessoas que também foram para falar que nós merecíamos isso. Quando o Daniel teve púrpura, veio ao meu ouvido uma pessoa que falou assim: é pouco para que tudo aquilo que às vezes a pessoa te culpa porque acha que você cometeu um pecado, então é pouco que está passando. Às vezes você passa por uma aflição, a pessoa acha que você está em pecado, por isso que você está errando. E eu ouvi isso, e como eu sofri com essa palavra. E eu falo para o meu filho: você é guerreiro vitorioso, você é servo do Senhor. Falo para o Davi e falo para o Daniel. Então, dou essa palavra hoje para você, para mim e para você. Não importa os gigantes que se levantam, o seu Deus ele é maior. Eu vi o irmão aqui testemunhando, ele achou que ele estava já indo, mas o Senhor deu o tempo, porque o tempo quem faz é Deus. Um dia nós iremos estar com o Senhor no tempo dele, no tempo determinado dele, mas que tem que servir de testemunho, cada cura, cada libertação, a cada enfermidade, porque não há nada que passe na nossa vida que não sirva de testemunho. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, maravilha de Deus. Eu particularmente, eu gosto de ouvir testemunhos, né, do milagre de Deus na vida dos irmãos, porque isso aguça a nossa fé, né? Às vezes a gente deparamos com alguns problemas e a gente esquece o Deus que nós servimos.
O texto que foi deixado aqui, em todo o tempo, você vai ver que ninguém se prontificava em ir contra o gigante no nome do Senhor. Tentaram até colocar uma armadura em Davi, achando que ele precisaria de armadura para vencer gigante. Mas a armadura que Davi usou não foi a armadura do homem, mas foi a armadura de Deus. Amém? Então, irmãos, é bom, eu gosto, isso é maravilhoso. Nós vamos estar ouvindo a palavra, mas antes eu quero pedir a igreja se colocar de pé, por gentileza. Nós vamos levantar um clamor aqui sobre este pedido de oração.